Você sabia que por menos de 9 centavos você pode montar uma estrutura com baixíssimo risco que pode gerar um lucro exorbitante? Já chega deixando o like que eu vou te ensinar nos mínimos detalhes logo após a vinheta. Como assim com 9 centavos a gente pode ter muito lucro? Na verdade é menos que 9 centavos, é no máximo 9 centavos, né? Mas fica tranquilo, eu vou te ensinar nos mínimos detalhes. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder conteúdos relevantes como esse. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro, acesse o link aqui na descrição, você é muito bem-vindo, ela é totalmente gratuita e você não sabe o que está perdendo. Como assim 9 centavos? O que eu vou ensinar não está na literatura, não tem literatura nenhuma, ou ao menos não da forma que eu vou mostrar aqui. Mas é uma forma bem simples e tranquila de faturar em movimentos direcionais se expondo com muito pouco capital, com muito pouco risco. E eu estou falando do uso da borboleta para direcional. Eu sei que vai ter gente falando, e é verdade, poxa, Nobre, mas a borboleta é uma estrutura de lateralidade, uma estrutura de intervalo e de tempo. Pois é, meu camarada, eu sinto te informar. Existem muitas possibilidades no mercado de opções que não somente as que estão listadas em livros. Tá, mas sem enrolação. Vamos primeiro entender o que é uma borboleta e como ela funciona. A borboleta consiste em duas travas, uma de débito e uma de crédito. Como funciona? Por exemplo, eu compro uma call, uma A20, uma call de strike 20, vendo duas calls do strike 21 e compro uma call do strike 22. Isso aqui é uma borboleta, se eu desmembrar ela, eu vou ver que essa operação é uma trava de alta com call e uma trava de baixa com call. Essa operação ela tem esse payoff aqui, ó, pessoal, onde na queda eu perco o valor investido, aqui entre os strikes eu faturo uma grana e na alta eu perco o valor investido. O risco dessa operação é somente o valor investido na montagem. O payoff dela vai dar mais ou menos aqui o 20, aqui mais ou menos o 22, e no centro, o miolo, que a gente chama, onde tem as duas opções vendidas, aqui no 21, é onde eu tenho o lucro máximo da posição. Por quê? Porque essas opções, se parar no 21, essas opções viram pó, essa vira pó, e eu fico com essa opção aqui que vai ter pelo menos o valor intrínseco, que no caso aqui, parando no 21, ela vai ter o valor de R$1. Esse é o uso rotineiro dessa operação. Outra coisa interessante, toda a literatura fala para eu montar essa operação quando o ativo está exatamente aqui, ó. Quando o ativo está custando R$21, porque a intenção é que o ativo não se mova, pelo menos tenha um movimento pequeno, e ele fique entre esses dois strikes aqui, que a gente chama de asa, para que no vencimento, lá perto do vencimento, a gente tenha um lucro máximo ou perto disso. Essa é uma estrutura que tem tempo a favor, quando o ativo está aqui no meio, então ela não tem desgaste temporal, pelo contrário, ela vai ganhando com a passagem do tempo. Mas vamos pensar um pouquinho. É muito pouco provável que o ativo permaneça entre os dois strikes, entre as asas da borboleta, para que eu tenha um lucro relevante até o vencimento. É muito difícil que o ativo pare. O intervalo geralmente é muito pequeno. Essa estrutura ela é de débito. Tá, Nobre, se eu quiser montar uma estrutura com as asas maiores, com um range maior, você vai pagar bem mais caro. O risco dessa operação é efetivamente o valor pago na posição. Só que a chance de o ativo ficar ali no meio é bem menor. Se for um ativo com baixa volatilidade, pode acontecer. Só que você vai notar que quando é baixa volatilidade, você paga muito mais caro nessa posição. Então acaba não compensando o risco retorno. Eu vou mostrar para vocês uma forma de lucrar direcional nessa operação. Ou seja, quando eu acredito no movimento do ativo. E essa forma que eu vou mostrar, ela é mais interessante quando eu acredito no movimento de alta. Não é para baixo, é para você lucrar na alta, se expondo pouco de forma direcional com a borboleta. Como assim? A borboleta é uma estrutura que sensibiliza à medida que ela está perto do ativo. Se eu montar uma borboleta mais fora do dinheiro, eu vou pagar muito pouco. Se eu montar uma borboleta mais perto da linha do dinheiro, eu vou pagar mais caro. Acaba não ficando tão interessante. Lembra do gráfico de payoff da borboleta? Onde na alta eu saio ali no 0 a 0, só perdendo o valor que eu paguei, e na queda todas as opções viram pó e eu perco o valor que eu paguei. Por quê? Porque longe do strike do ativo, a borboleta tende a valer pouco. Ela está pozinhando, então ela vai custar muito pouco. Só que quanto
mais perto a borboleta está do strike do ativo, mais ela sensibiliza, mais cara ela fica. Se eu quiser montar uma borboleta na linha do dinheiro, eu vou pagar bem caro. Se eu quiser montar uma borboleta levemente fora do dinheiro, eu vou pagar um pouco mais barato, ainda não tão barato. Se eu montar uma borboleta mais fora do dinheiro ainda, eu vou pagar bem barato. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma operação que eu uso há muitos anos e ela é muito bacana porque eu consigo pagar bem barato nela e consigo ter um lucro bem relevante se o mercado for a meu favor. Então a minha análise para montar essa operação é que o mercado vai engatar uma alta, que o ativo vai ter uma alta. Eu vou fazer uma análise acreditando no viés altista. Precisa ser uma alta rápida? Não necessariamente. Quanto mais o ativo se aproximar da minha operação, mais ela sensibiliza. Para elucidar melhor, eu montei essa tabelinha no Excel com o link RTD. Aqui a gente está vendo que hoje a Petrobras fechou cotada a R$ 37,69. E essas aqui são os últimos valores das opções aqui com vencimento para junho, que são semana que vem. Aqui a gente está vendo o seguinte, se a Petrobras está 37, essa borboleta está bem fora do dinheiro, ela está virando pó já, né? E como é montada essa operação? Bom, eu estou comprando uma call de strike R$ 39,20, estou vendendo duas do strike R$ 40,20 e estou comprando uma do strike R$ 41,20. Aqui nesse exemplo, eu fiz com intervalo de R$ 1,00 entre cada strike, então o delta estrutural está fechado. Se subir ou se cair, o máximo que eu vou perder é o valor investido na posição. Aqui com os valores de prêmio e eles calculados, eu consigo ver que para montar essa operação, que está bem fora do dinheiro, eu vou pagar 5 centavos. Não é o normal, tá? A gente pagar isso aqui, mas serve para exemplo. E qual que é a sacada? Para analisar como é a sensibilização dessa operação à medida que o ativo se aproxima dela, eu vou inserir agora uma borboleta um pouquinho mais perto do dinheiro. Vocês vão ver que não é tão mais perto do dinheiro assim, mas um pouquinho mais perto do dinheiro. Nota que essa segunda borboleta aqui, ela também está fora do dinheiro. O papel está R$ 37,69 e aqui eu estou comprando uma call do 38, vendendo duas do 39 e comprando uma do 40. As duas borboletas estão fora do dinheiro. Até eu marcar aqui que está fora do dinheiro, essa aqui também, né? Só que nota o seguinte, essa segunda borboleta já está um pouquinho mais perto do ativo. Ó. O strike mais dentro do dinheiro é no 38. Essa daqui era 39. Então, eu estou R$ 1,00 abaixo ali em cada strike. Olha o valor dessa borboleta, a diferença, né? Só R$ 1,00 abaixo e não ainda está perto do ativo, na linha do dinheiro, não está no intervalo da borboleta. Mas se eu quisesse montar essa borboleta aqui, eu ia ter que pagar 20 centavos. Se a montagem custa 20 centavos, a desmontagem custa 20 centavos. Então imagina que eu montei essa borboleta aqui quando ela estava mais fora do dinheiro, quando o papel tinha dado uma queda. A Petrobras caiu mesmo esse mês, né? Então que eu montei ela pagando 5 centavos. E o ativo subiu, agora valorizando 20 centavos. Eu já estou ganhando 3 vezes o valor que eu gastei. Eu recuperei o valor que eu paguei na montagem e estou ganhando mais 3 vezes em cima. É um lucro absurdo, não é? Se eu pegar o lucro que eu tive na operação, então na operação eu tinha pago 5 centavos na montagem, menos o lucro que é 20 centavos, eu vou ter um lucro ali de 15 centavos. Se eu dividir isso pelos 5 centavos que foi meu lucro, que é o meu risco, eu vou ter aqui um lucro de 300% sobre a minha posição inicial. Olha que bacana. E se porventura eu tivesse uma borboleta que ficou mais perto da linha do dinheiro ainda, o que será que acontece? Então, aqui eu inseri mais uma borboleta ainda que está mais ou menos na linha do dinheiro, né? Nota que o ativo está um pouquinho acima do miolo aqui, então ela acaba começando a perder um pouco. Mas essa borboleta aqui já está custando 28 centavos. Lembrando que por a borboleta ser uma estratégia de tempo, ela vai sensibilizar mesmo lá perto do vencimento. Então, se o papel estiver aqui no meio, lá perto do vencimento, ela vai ter um lucro aproximadamente ali de R$ 1,00. Não vai chegar a R$ 1,00 porque vai ter um valor residual, vai chegar em 60, 70 centavos, mas hoje, quando falta uma semana para o vencimento, ela está custando 28 centavos. Ou seja, se eu tivesse montado essa borboleta pagando 5 centavos, o meu lucro ia ser de 23 centavos. Sobre o meu risco, que seria o 0,5, seria um lucro de aproximadamente 460%. Não é esse lucro aqui que a gente busca. A gente busca menos, porque a gente quer fazer uma operação rápida. E qual o maior medo de quem monta uma borboleta? É que o ativo dispare, a borboleta fique dentro do dinheiro e a pessoa saia no 0 a 0, perdendo aquele valor que ele investiu na borboleta, saindo do intervalo.
Só que na nossa situação, como nós pagamos muito barato nessa borboleta, a gente ainda sai com lucro. O lucro não é absurdo, mas ainda assim há algum lucro. Lucro é lucro. Vamos dar uma olhadinha como ficaria uma borboleta dentro do dinheiro, então. Agora, eu inseri essa borboleta aqui que está dentro do dinheiro. O papel está R$ 37,69. Então, essa borboleta aqui já está dentro do dinheiro, né? A asa mais fora do dinheiro dela é R$ 37,20. Então, aqui, comprando uma no R$ 35,20, vendendo duas no R$ 36,20 e comprando outra no R$ 37,20. Essa borboleta está dentro do dinheiro. Se a pessoa montou pagando caro nela, está perdendo dinheiro agora. Só que nós que montamos pagando ali 5 centavos, aqui nós estamos no lucro na operação, né? É pouquinho lucro? É. Normalmente, se o ativo chegou aqui mais rápido, quando falta bastante tempo para o vencimento da operação, esse lucro aqui ele tende a ser maior, tá? Mesmo com a posição dentro do dinheiro. Só que agora que entra o pulo do gato. Esse tipo de posição eu só posso montar quando eu tenho uma análise de alta. Qual análise de alta? Qualquer setup de swing trade que você use para avaliar se o ativo vai subir, que ele tenha grandes probabilidades de subir. Inclusive, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz mostrando um setup para operar swing trade, day trade, opções, enfim, que também cai muito bem nesse tipo de operacional. Esse tipo de borboleta eu gosto de fazer em ativos que tenham uma grande possibilidade de se movimentar. Então, eu fiz minha análise, acredito na alta. Eu vou montar a borboleta de asa 1, né, diferença de R$1 entre os strikes, mais perto da linha do dinheiro possível, desde que eu pague no máximo 9 centavos. Se eu pagar 8, melhor ainda, eu prefiro ainda pagar 8. Por que no máximo 9 centavos? Ah, Nobre, se estiver custando 10 centavos, eu posso entrar na operação? Não, é pagando no máximo 9 centavos. Por quê? Porque ao longo do tempo eu verifiquei que quando o ativo vem a favor, e nem muito rápido a favor, essa operação de 8, 9 centavos, ela passa a custar 10 ou 11 centavos muito rapidamente. Esse lucro aí já me dá um conforto emocional para segurar a posição e esperar o ativo chegar mais perto para zerar. Se eu montar pagando 10 centavos, essa sensibilização vai ser muito mais lenta, então não vale a pena. No máximo, 9 centavos. Então, ratificando, vou montar a borboleta mais perto da linha do dinheiro possível, pagando no máximo 9 centavos, preferencialmente 8 centavos. E quanto tempo para o vencimento? Pelo menos 30 dias para o vencimento, para o ativo ter tempo de se mexer e chegar até lá. Essa operação é diferente de uma compra a seco, que você precisa que o ativo se mova rapidamente, porque senão você vai perder muito com a passagem do tempo. Essa operação não tem tanto desgaste com a passagem do tempo, a não ser que a borboleta termine fora do dinheiro e eu não tenha atingido meu alvo. Qual o alvo na operação? 100%. Se eu montei essa operação pagando 8 centavos, quando chegar em 16 centavos, eu zero ela e coloco no bolso. Ah, Nobre, mas eu poderia ganhar mais. Não, nosso objetivo é lucrar, não é provar nada. Bateu 100% do lucro, lucro no bolso, parabéns, a operação está bacana. E qual o meu risco nela? O risco nesse tipo de posição é o valor que eu paguei para montar. Se eu paguei 9 centavos, por exemplo, na operação, esse é o meu risco. Na queda, perdi 9 centavos. Na alta, perdi 9 centavos, eu esqueci de mexer. Outra coisa, se essa operação ficar dentro do dinheiro, você tem que desmontar antes do vencimento. Não deixe para exercício, que senão só de taxas e emolumentos você vai perder grana. E uma operação que você podia estar ganhando dinheiro, você vai perder grana. Esse trade é rápido? Ele pode ser rápido, mas não necessariamente. Então eu faço uma análise de swing trade, uso um setup que eu já esteja acostumado para swing trade. Qual o meu stop? É o valor que eu paguei para montar a borboleta. É os 9 centavos, 8 centavos. Normalmente eu gosto de pegar no 8 centavos ali. Então, em vez de fazer um swing trade, ir lá comprar o ativo, aguardar ele subir, ou botar o meu stop, eu posso pegar e montar as borboletas com o valor que eu aceitaria de stop no swing trade. Porque esse é o risco, é eu perder o valor investido. Então, eu boto a borboleta de 8, 9 centavos, vezes a quantidade que eu aceitaria no stop. Se der lucro, vai ser muito interessante, porque é uma exposição muito baixa. Algumas dúvidas que podem surgir também. Nobre, eu posso fazer com put na queda? Não, não fica bacana. Infelizmente, a sensibilização da put no Brasil, por causa da nossa volatilidade e da nossa taxa de juros, ela não é muito legal. A operação vai estar vindo a favor e ela não vai sensibilizar bacana. A com put, ela sensibiliza muito bem perto do vencimento, se tiver entre os strikes, entre as asas da borboleta. Então, esse tipo de operação direcional, quando eu compro uma borboleta, eu monto uma borboleta fora do dinheiro, é somente com call, acreditando na alta. Essa
operação chama margem? Não, ela não chama margem. O risco dela é somente o valor investido na montagem, desde que eu respeite aquela regra de montar a borboleta, os strikes exatamente ali afastados R$1. Eles têm que ter a mesma distância, tanto os strikes vendidos quanto comprados. Então, no exemplo ali, sei lá, 35, 36, 37. Se eu montar dessa maneira, a estrutura não vai chamar margem. Esse tipo de estrutura também é legal, que você pode montar mesmo que você tenha pouco capital. Imagina o seguinte, eu tenho R$500 para investir, como teve uma pergunta esses tempos lá na nossa caixinha do Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga no @umnobreinvestidor, que eu divulgo conteúdo diariamente. Se eu tenho R$500, eu posso montar uma operação dessa? Bom, se a operação custa 9 centavos, para montar 1.000 borboletas dessas, eu vou gastar R$90. Eu vou expor uma parte bem pequena do meu capital. E se eu lucrar, eu vou lucrar o dobro, né? Eu vou pegar de volta os 90 que eu gastei e vou lucrar mais 90. Isso é um lucro bem relevante sobre o capital que eu tenho disponível, não é? Claro que eu vou ter que ter um controle de risco. Eu não vou colocar todo o meu capital na operação, porque ela pode sim dar perda total. Se ela tiver lucro, é um lucro bem relevante, mas se perder, todo o capital. Então eu vou colocar ali no máximo 1% do meu capital, se o meu capital é grande. Se eu tenho capital menor, no máximo ali 10, 20% do capital, uma grana que você não vai deixar de dormir à noite se perder, mas se ganhar vai ser bem interessante. Em quais ativos eu posso fazer? Aqueles ativos que têm boa liquidez em opções, Petrobras, Banco do Brasil, YouTube, mas são ativos que vão se mexer. Pô, posso fazer em ETFs? Não acho interessante, porque eles têm uma vol mais baixa, ela vai custar mais caro e esses ativos não se movem muito. Para eles, a gente usa outro tipo de operação com viés lateral, que são a especialidade da casa. Quais parâmetros de volatilidade e delta? Esquece isso. O que importa aqui é preço. Vamos lembrar, a minha análise é alta, vou montar a borboleta mais perto do dinheiro possível, pagando no máximo 9 centavos. Não preciso olhar volatilidade, não preciso olhar delta, não preciso olhar nada. O que importa aqui é preço. Por quê? Se o ativo for a meu favor, essa borboleta vai sensibilizar muito positivamente. Ah, Nobre, se a volatilidade aumentar, melhor ainda. Essa borboleta vai sensibilizar também e eu vou colocar no bolso. Tá, e qual setup de entrada? Qualquer setup de swing trade. Lembrando que eu deixei no card aqui um setup bem bacana que você pode utilizar, inclusive muita gente está usando e colocando grana no bolso já. Preciso levar até o vencimento? De forma nenhuma. Bateu o alvo, desmonta a operação e coloca no bolso. Qual o nosso alvo? 100%. Se eu paguei 9 centavos, quando estiver custando 18, coloca no bolso. Às vezes, eu coloco um alvo um pouco menor. Quando eu vejo que o papel está muito demorado e tal, paguei 9 centavos, está 15, 14, põe no bolso que é um baita de um lucro já em pouco tempo. Esse vídeo aqui foi um vídeo rápido, mas ele já é bem completo e vai servir muito, tanto para quem tem pouco capital, quanto para quem tem muito capital investido e quer correr pouco risco. Essa é uma operação que eu já utilizo há muito tempo. Eu nunca tive prejuízo nela, não porque ela é perfeita, mas é porque o ativo não precisa se mexer muito para ela sensibilizar. Na pior das hipóteses, se ele se mover um pouquinho para o lado da minha operação, eu acabo lucrando um pouquinho, mas eu tenho lucro. E ela também é muito confortável porque é pequena a exposição que eu coloco nela, pagando no máximo ali os 8, 9 centavos, que podem fazer total diferença nos seus resultados. Eu duvido que você tenha encontrado na internet um conteúdo tão simples e tão sucinto, direto ao ponto de como lucrar no direcional, se expondo tão pouco com uma estrutura de intervalo. Olha que doido, né? Então, se esse vídeo fez alguma diferença para você, se ele acrescentou alguma coisa no seu operacional, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos que operam também. Você vai estar ajudando o canal a crescer e agregando valor ao operacional deles. E se você quiser se aprofundar no assunto, se tornar um especialista em opções, aprender as estruturas mais robustas do mercado, hedges e manejos para quando as operações vêm contra, eu te convido a conhecer o nosso curso Operações Estruturadas. O link está aqui na descrição. Fora o curso, nós temos a comunidade mais forte do mercado, nosso grupo exclusivo, e eu te aguardo lá. No mais, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.